Vamos lá, começou a gravar. Então, olha só. Quando a gente fala da Idade Média, o auge da Idade Média, não é esse aqui não, caramba. Abaixo da Idade Média já é um período de grandes mudanças que vão estar ocorrendo aqui na Europa. Deixa eu só tirar aqui a câmera de vocês. Está atrapalhando. Isso. É um período de grandes transformações na Europa, né? Então lembrem-se que a Europa está cada vez mais fechada dentro de si mesma pelas invasões vikings, pelas invasões dos hunos, pela própria expansão árabe. Então essa Europa ela vai estar confinada dentro de si, né? As cidades elas vão estar esvaziadas. É aí que o feudalismo ele vai ganhar força, tá? Então lembrem-se que o feudalismo ele é uma sociedade mais fechada no seu mundo rural. É uma sociedade onde o rei ele tem menos força, então tem mais força os nobres. A igreja ela tem grande importância nesse sentido. Lembre-se que a gente tem um monte de imposto, né? A corvéia, a talha, mão morta, o próprio dízimo também era obrigatório para a igreja, ou seja, é uma situação onde o nobre ele ganha muita força, né? Porque praticamente a renda do servo, do camponês, é dada 70% mais ou menos para o nobre e para a igreja. Então, é uma vida muito confortável por nobre, né? Confortável sempre entre aspas, porque o nobre ele vai ter que administrar tudo isso e o trabalhador vai ser o servo. Lembrem-se que servo não é a mesma coisa que escravo, tá? Lembrem-se que servo... deixa eu só... O que saiu isso aqui? Deixa aqui embaixo mesmo. Lembrem-se que servo é diferente de escravo. Então, o servo ele pode ir embora quando ele quer. Só que ele não vai embora porque ele tem uma ligação com a terra. Ele depende da terra para sobreviver porque o nobre permitiu que ele ficasse ali. Parte da produção vai para o nobre. Tudo bem? E lembre-se que a gente tem 3 grandes classes sociais aí. Então, a gente tem os nobres, o clero e os servos, né? Ou são os trabalhadores, tudo bem? A partir mais ou menos do ano 1100, por aí, esse feudalismo ele começa a ter algumas transformações. Então tem o surgimento da charrua. O que é a charrua? A charrua, ela é a... eu não consigo pegar o laser. Cadê o laser aqui? Cadê o laser? Está aparecendo a minha barra aqui embaixo, não sei o que aconteceu. Mas vamos lá. A charrua é o quê? É o arado de ferro, porque até então era o arado de madeira, tá certo? Então isso vai melhorar a produtividade. Outra coisa, a rotação trienal de culturas, né? O que era isso? É você plantar em 3 grandes áreas dentro de um pedaço de terra e você ir alterando, você ir alternando essa terra de 3 em 3 anos ou a cada ano também, né? Então, para que isso? Para você não perder a produtividade do solo. Então, isso vai ajudar também na produtividade. O surgimento da colheira. O que é a colheira? É você amarrar o animal pelo peito e não pelo pescoço, porque isso tirava a força do animal, né? Principalmente o boi e o cavalo. Então, a colheira, você amarra pelo peito, é como se fosse uma peitoral de cachorro. Então, você dá mais liberdade, né? Mais força para o animal poder trabalhar. O surgimento dos moinhos, né? A roda d'água, o moinho de vento, onde justamente vai ter aí a moagem, né? desses cereais. E aqui é uma questão que vai funcionar sozinho, não é a força manual, não é a força também de um animal girando essa haste principal, tá? Então, qual que é o aumento disso? A gente vai ter um aumento de produtividade, a gente vai ter um aumento de área plantada, né? Tanto é que algumas novas áreas vão ser devastadas, né? Vão ser derrubadas para você ter a questão de produção agrícola, né? Consequentemente, se você tem um período de pacificação interna, você não tem invasões externas, né? Porque as invasões vikings, por exemplo, diminuíram. É também a época que os islâmicos eles estão em pacificação interna. Lembrem-se lá da dinastia Abássida, por exemplo, do califado dos Abássidas. A Europa, então, ela tem uma certa paz interna. Se você tem paz interna e se você tem oferta de comida, a tendência é que a população aumente. Tudo bem? A mão de obra também aumentando, né? Isso vai aumentar a riqueza dos nobres e, obviamente, que isso vai aumentar a própria população. Tá? Então, a igreja, o senhor feudal vão ganhar mais dinheiro, lembrando que a igreja também tem terras em algumas áreas. A área, por exemplo, que era aquela parte oriental do antigo Império Carolíngio, né, que ficou com o Luís o Germânico, ali vai nascer o tal do Sacro Império Romano Germânico.
1/3 desse território pertencia à igreja, ou seja, muita coisa. Lembra também que a Península Itálica ela era controlada pela igreja, ou seja, a igreja tinha controle de terras também, além de ter o dízimo como imposto obrigatório. Então, entre os séculos X e o século XIII, vai rolar o auge do feudalismo, né? Então, o feudalismo vai alcançar o seu auge, porém, a partir do século XIII, começa a ter alguns problemas que a gente vai ver agora. Tá? Então, vamos lá. Conforme essa população ela aumenta, a gente vai ter aquela galera pegando também o excedente agrícola e indo para os burgos. Né? O que eram os burgos? Eram as encruzilhadas de estrada, onde essa galera ia para fazer troca de produto, escambo. E aí, fazendo essas trocas, essa galera resolve morar ali. Então, o burgo é como se fosse uma vilazinha. Era como se fosse as pessoas indo ali pegar os produtos excedentes ali do feudo para poder vender nessas encruzilhadas de estrada. Eles resolvem morar ali. Então, quem morar ali nessas áreas chamadas de burgos vão ser chamados de burgueses. Aos poucos isso começa a crescer, isso vai dar origem a uma vila, isso vai virar uma cidade, né? Onde aos poucos isso vai se tornando um centro urbano, um centro comercial e um lugar de produção artesanal, né? Mas isso eu vou falar no próximo slide, quando a gente for falar sobre renascimento comercial e urbano. Tudo bem? Então vamos lá. Aí, essa produção artesanal tem a ver, né, com mestre de ofício, que é aquele cara especializado na produção artesanal. Todo mestre de ofício tinha os seus aprendizes, né, mais ou menos entre 10 e 12 anos. As famílias meio que faziam um acordo com esses artesãos. Esses aprendizes vão morar com o mestre, eles vão aprender o ofício, e aí também os pais têm que doar roupas, né, para esses aprendizes. É como se fosse mesmo um aprendizão, uma escola, né? Uma escola de trabalho, onde esse aprendiz ele praticamente vai se tornar um artesão lá na frente, quando ele tiver a idade suficiente para isso. Então era comum ter os jornaleiros, né, que eram os trabalhadores de jornada. Por exemplo, o vilão, o que era o vilão? Era o camponês livre. Então era um camponês que ficava perambulando de feudo para feudo, justamente para poder levar o seu trabalho, a sua força de trabalho. Então ele não era um servo, ele não era preso à terra, tudo bem? Conforme isso vai aumentando, essas atividades urbanas e comerciais vão aumentando, as feiras... Então, onde ele está gravando? Ele está no Zoom aí. Oi? Alô? Alguém aí está com o áudio ligado? Professor Du, está com o áudio ligado? Prof. Du, está com o áudio ligado? Muta aí para mim, por favor. Tá? Vamos continuar. Olha só. Conforme essa demografia ela aumenta, começam a ter problemas, porque nem todo mundo no feudo vai ter trabalho. Então, vai ser comum nesse período, aqui a gente está mais ou menos nos anos 1100, o surgimento de muitos mendigos, maltrapilhos, assaltantes. Então, aquele crescimento demográfico, ele vai gerar um problema social, tá? Não só entre os servos, mas também entre os nobres. Por quê? Porque lembrem-se que apenas o filho mais velho do nobre herda a terra, que é a questão da primogenitura. Os outros nobres ficavam sem terras. E aí aqueles nobres sem terras vão tentar tomar as terras do seu irmão mais velho. Então vai gerar um certo conflito entre nobres, ou seja, uma guerra de nobre contra nobre, guerras familiares mesmo, né? E aí você vai lá, por exemplo, mete fogo no feudo. Só que lembrem-se que o feudo tem produção agrícola. Isso vai afetar os servos e vai afetar também a própria igreja. E aí a igreja resolve promover uma trégua, né, que é a tal da trégua de Deus. Ou seja, fica proibida essas guerras entre os nobres em dias santos, em épocas de colheita. Ou seja, para você preservar justamente a colheita, a agricultura. Não deu certo, obviamente. A paz de Deus, o que era isso? Fica proibido de guerrear em áreas próximas a capelas e ao redor de cemitérios e alguns outros lugares, obviamente, para preservar as áreas da igreja. Tudo isso deu certo? Não. Esses problemas entre os nobres vão continuar. Justamente nesse meio tempo, vai nascer as cruzadas. O Papa Urbano II, ele vai receber um pedido de ajuda do imperador bizantino para poder ajudá-los contra as invasões dos turcos. Tudo bem? E aí, justamente, o Papa Urbano II, ele vai tirar essa guerra da Europa
e mandar lá para o Oriente Médio, a região da Palestina. Aí vai nascer as cruzadas, tá? Então, por causa do tempo, não dá para a gente ler todo o discurso do Papa Urbano II, mas está falando, ó, a nobre raça dos francos, né, deve ir ajudar os seus companheiros cristãos no leste, que são os bizantinos. Os turcos infiéis, que são islâmicos, eles estão avançando sobre o reino cristão do leste, que é o Império Bizantino, né? Cristãos estão sendo oprimidos e atacados, igrejas, lugares santos estão sendo profanados, Jerusalém está gemendo sob o jugo sarraceno. Lembra que Jerusalém vai ser chamada de Terra Santa. Por que é Terra Santa para os cristãos? Foi onde Jesus morreu e ressuscitou. Mas lembrem-se que Jerusalém também é santa para os islâmicos, porque foi onde Maomé ascendeu aos céus. Tudo bem? O oeste deve marchar para defender o leste. Os cristãos europeus devem ajudar os cristãos bizantinos. Todos, ricos e pobres, os francos devem parar suas guerras internas e brigas. Que guerras internas são essas? Essas brigas entre os nobres. Aquela questão lá da herança do feudo, né? Haverá absolvição e remissão dos pecados para aqueles que morrerem em serviço de Cristo, né? Se você for lá matar islâmico, você vai ganhar salvação. Aqui são pobres e miseráveis pecadores, lá serão ricos e felizes. Não hesitem, devem marchar no próximo verão. E aí vai nascer as cruzadas, tá? Então, vocês entenderam essa questão da cruzada? Ela nasce com um pedido de ajuda do imperador bizantino, mas também é uma forma do Papa resolver os problemas internos ali da Europa, né? Esse monte de briga entre os nobres, entre si, e aí você consegue resolver dois problemas. Os bizantinos sendo atacados, os nobres brigando entre si, e o cristianismo também pode se expandir, porque se os cristãos forem vitoriosos nessas guerras, o cristianismo vai se expandir, tá? Então é uma época de crescimento econômico, crescimento demográfico, né, que a gente já tinha falado. Os bizantinos, na área deles, o cristianismo também está avançando, né, quando os búlgaros e os poloneses eles se converteram ao cristianismo, e ao todo são 10 cruzadas. Claro que 2 dessas cruzadas não são guerras, são peregrinações. Então, oficialmente, são 8 cruzadas militares, né? A própria imagem aqui que vocês estão vendo é uma imagem da cruzada. Ó. Então, a cruz, aqui seria a cruz dos ingleses, indo marchar, seguindo Jesus, em direção ao leste, né? Tá vendo a direção? Ó, oeste para leste, tá? Vamos lá. O islamismo. O islamismo está dominando a Península Ibérica. Lembrem-se disso. Dominam o Mediterrâneo como um todo. Eles são tratados como bárbaros. Lembra aquela questão do etnocentrismo que eu tinha mencionado para vocês algumas vezes, né? Os turcos, eles estão cada vez mais avançando. Os turcos agora, eles dominaram o Império Islâmico. Eles derrubaram os abássidas. Os turcos, eles não eram tão pacíficos como os abássidas. Os turcos, eles acham que os cristãos têm que ser perseguidos. Ou seja, os próprios turcos vão perseguir cristãos, os cristãos vão passar a perseguir islâmicos. Então, aquela ideia de que havia de pacifismo já era, certo? Porque os turcos, eles são mais faca na caveira mesmo. E eles eram os antigos defensores, né, no sentido de guarda pessoal dos antigos califas. Eles deram um golpe e assumiram o poder ali do domínio islâmico. Tanto é que agora a gente não fala mais em califado, a gente fala em sultanato, porque agora sultão é o rei dos turcos, tá? Sultão é coisa de turco. Vamos lá. Então, quais são os interesses das cruzadas? O interesse dos bizantinos, né, é sobreviver ao ataque dos turcos. Por isso que eles estão pedindo ajuda ao Papa. Qual que é o interesse do Papa? É expandir o cristianismo, reunificar a cristandade. Lembra que a gente tem 2 igrejas, a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Então, havia uma certa esperança do Papa que se os cristãos fossem vitoriosos, de que os bizantinos se curvariam perante o poder do Papa e a igreja fosse reunificada. E aí a ideia também, pacificar a Europa. Lembra aquelas tretas lá entre os nobres, né? Qual é o interesse dos nobres? Conquistar terras, principalmente aqueles nobres que não têm terras. E aí também a prática da pilhagem, que foi muito comum. Por onde que esses nobres iam, eles praticavam pilhagem, saque, tanto é que os cruzados, eles causavam temor na população local, onde quer que eles passavam, porque o cara tem que comer, o nobre, e aí ele vai saquear o servo, ele vai saquear um pequeno comerciante, né, um pequeno burguês, e qualquer coisa assim. Estupro era muito comum acontecer. Qual é o interesse dessa burguesia que nasceu? É justamente o interesse comercial. Lembra que burguesia faz comércio, tá? O que tem lá nessas áreas aí da Palestina que é importante, comercialmente falando? Depois a gente vai ver isso. Qual que é o interesse do povão? Por exemplo, aquelas peregrinações que eu falei para vocês, a salvação. Então era comum ter peregrinação de criança, peregrinação de idoso ou qualquer outro tipo de pessoa
para ir para a Terra Santa para ter a absolvição dos seus pecados. Tá? Alguns nobres, inclusive, faziam prática de peregrinação, gente da igreja praticava isso para ter essa absolvição dos pecados. Tudo bem? Vamos lá. Então, a primeira cruzada, os cristãos são vitoriosos. Os cristãos conquistaram a Terra Santa, ali vão surgir reinos cristãos. Só que ali tem um problema. Os cristãos vão tentar tomar as terras dos cristãos. Então, uma briga de cristão contra cristão. Tudo bem? Na segunda cruzada, os turcos, eles vão consolidar o seu domínio por meio da jihad, eles vão reconquistar a Terra Santa. Para quem assistiu aquele filme Cruzada do Orlando Bloom, recomendo que vocês assistam ali. O filme se passa entre a primeira e a segunda cruzada. Tá? E o final do filme aparece a figura do rei Ricardo Coração de Leão, que era o rei britânico, onde ele pessoalmente resolveu participar da cruzada. Tanto é que a terceira cruzada ela é chamada de Cruzada dos Reis. Por quê? É o rei Ricardo comandando os cristãos europeus contra o Saladino, que era o sultão dos turcos. E o Saladino, dentro da memória islâmica, ele é considerado um grande herói. Por quê? Ele era idoso, mas ele era um grande estrategista. Além de ser filósofo, ele também era um grande conhecedor das coisas, né? Claro que o rei Ricardo não consegue ganhar do Saladino, mas ele deu muito trabalho para o Saladino. Então, o Saladino, ele faz um acordo, né? Ele ganharia a guerra, mas ele tenta fazer um acordo justamente para não ter mais gente morrendo. Os cristãos podem peregrinar desde que sejam desarmados, né? Então, houve um acordo no final, mas o Saladino venceria a parada, né? O rei Ricardo, inclusive, volta, quando ele está voltando ali para a Inglaterra, ele vai morrer, né? Tanto é que o rei Ricardo ele praticamente ficou mais tempo fora da Inglaterra do que dentro da Inglaterra governando. É justamente nesse contexto que vai nascer a história, por exemplo, do Robin Hood. É nessa época, o rei Ricardo estava fora da Inglaterra, né? Vamos lá. Nesse meio tempo, entre a terceira e a segunda cruzada, vai ter essa cruzada especial, né, que é uma daquelas duas especiais que eu mencionei para vocês, de 50 mil crianças buscando a salvação. Pergunto para vocês, as crianças vão chegar até lá? Não. A maioria deles vão morrer no caminho, muitos deles vão ser estuprados, gente vai morrer de fome, coisas assim, tá? Deixa eu ver aqui no chat, alguém está fazendo algum comentário. Quais cruzadas o cristianismo ganha? Praticamente só a primeira. Só a primeira mesmo ganhou. Tudo bem? Rei Ricardo, Coração de Leão. Vulgo Léo. Só a primeira. Os outros todos, os islâmicos, vão dar maçã em todo mundo. A quarta cruzada, ela é uma questão especial. Tanto é que a gente só vê até a quarta cruzada agora, né? É a cruzada de Veneza. Veneza resolveu participar dessa cruzada, pediu a bênção do Papa para ir matar islâmico, né? Só que Veneza é uma cidade comercial. Depois vocês vão ver no mapa a questão de Veneza. Veneza deveria dormir em Bizâncio, que é Constantinopla, e descer para a Palestina. Só que o que eles fizeram lá em Constantinopla? Eles saquearam Constantinopla, porque o interesse deles não é matar islâmico. O interesse deles é fazer comércio com os islâmicos. E então eles querem tirar os bizantinos da jogada comercial. Por que isso? Porque se a gente for ver esse comércio de longa distância, que é o comércio de especiarias, as especiarias elas eram produzidas na Índia e na China. Então isso era vendido para os árabes. Os árabes vendiam para os bizantinos vendiam para os europeus. Ou seja, o preço final das especiarias para os europeus era muito alto. O interesse, então, dos venezianos é você ter comércio direto com os árabes. Mas para você comercializar direto com os árabes, você tem que tirar os bizantinos da jogada. Ou seja, o interesse dos venezianos não é matar islâmico, é fazer comércio com os árabes islâmicos, né? Por isso que essa é considerada a Cruzada de Veneza, onde o interesse deles é puramente comercial. Claro que eles traíram o ideal cristão lá de matar islâmico, né? Se a gente for olhar, inclusive, aqui no mapa, olha só, a Cruzada de Veneza, né? Cadê Veneza? Ó, Veneza aqui, que é o marronzinho, quarta cruzada, ó, ela vai de Veneza, vai até Constantinopla. Eles não desceram aqui para a Palestina, lá embaixo, né? Região aqui de Jerusalém. Tá vendo Jerusalém aqui no mapa? Tudo bem? Porque o interesse deles é puramente comercial. O interesse deles não é matar islâmico. O interesse deles é comércio de longa distância. Então, como que ficou as consequências cruzadas? O sistema feudal vai ser enfraquecido, porque muitos nobres vão morrer nas guerras. Vários deles morreram, vários deles se endividaram, né? Porque guerra é dinheiro, guerra é gasto, e é uma guerra de anos, né? No que o cara está viajando a cavalo e com barco.
Então tem que ter hospedaria, tem que ter grana para ter comida, alimentar o cavalo, você tem que ter um pajem, né, para poder vestir o soldado com armadura e coisa do tipo. O norte europeu vai se esvaziar. Por quê? Porque a maior parte desses nobres eram da Inglaterra e da França. A maior parte deles eram de lá. E esse norte europeu, principalmente a população masculina, ela vai se esvaziar. E isso, pensando no feudalismo, é algo importante, porque o feudo não pode ficar sem administrador. O administrador era o senhor feudal, era o nobre. Então, se o feudo não tem administrador direto, quem pode retomar as terras? O rei. É aí que o rei volta a ganhar poder. É aí que o absolutismo começa a ganhar força. É justamente com essas questões das cruzadas. Vocês estão entendendo como que vai nascer o futuro Estado absolutista, o tal do Estado moderno? Tem a ver com isso, com essa grande quantidade de nobres que morreram nas cruzadas, né? O Mediterrâneo, ele vai ter uma troca comercial gigantesca, Oriente e Ocidente, por meio das cidades italianas. Então, as cidades italianas, aí, lideradas por Veneza, eles vão ganhar muito dinheiro com isso, justamente porque é esse comércio de longa distância. Tá? E aí o Mediterrâneo ele começa a ser aberto novamente, pensando a participação dos europeus no Mediterrâneo. As cidades italianas vão ganhar dinheiro pra caramba. Não à toa o tal do Renascimento acontece lá, porque para ter Renascimento precisa de grana. Então anota aí, os italianos vão ganhar muito dinheiro com esse comércio de longa distância. Especiarias, tecidos, joias, perfumaria e por aí vai. E para os europeus, as cruzadas, ela é importante no sentido cultural, porque eles vão ter contato com a cultura islâmica. Então é quando a matemática, a química, a medicina chega à Europa, né? E isso vai ajudar, por exemplo, no controle da peste negra. Né? É por meio dessa medicina islâmica, essa medicina árabe, que vai ter o controle aí da proliferação de doenças, tá certo? Vocês entenderam essa questão? Então, só para terminar, então os objetivos da galera foram atingidos? Os objetivos dos bizantinos foram atingidos? Não, porque eles vão sofrer constantemente com o ataque dos turcos, né? E aí vai chegar uma hora que os bizantinos vão cair. O Império Bizantino vai cair. A fé cristã foi reunificada? O interesse do Papa foi atingido? Não. Os nobres que foram participar das guerras para terem terras, eles conquistaram essas terras só nas primeiras cruzadas. Na primeira, porque nas outras eles vão perder essas terras. Jerusalém foi reconquistada? Não. Ou seja, apenas de quem o interesse foi atingido? Só dos venezianos, só dos italianos, só dos comerciantes, só da burguesia. Então, a partir de agora, a gente tem essa burguesia ganhando força e também a figura do rei enquanto um poder centralizado e a figura desses nobres voltando a decair. Tá? E agora a gente vai ver o tal do renascimento comercial e urbano, porque isso está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Só deixa eu ver aqui algum comentário que eu vi aqui no chat. A Laís está perguntando, qual é a cruzada que falam que é a mais importante? Depende para quem. Então, assim, se for do ponto de vista dos cristãos, a primeira, porque eles ganharam. Se for do ponto de vista dos turcos, todas as que os turcos ganharam, né? Que é a segunda, a terceira que teve empate, né? Mas eles vão conquistar e vão manter o domínio de Jerusalém, a quinta, sexta, sétima, oitava. Do ponto de vista dos reis cristãos, por exemplo, o rei Ricardo. O rei Ricardo ele consegue aí permitir que os cristãos visitem Jerusalém na época do Saladino. Né? Então, para ele foi importante isso. Do ponto de vista comercial, a Quarta Cruzada ela é importante porque lembre que é o interesse dos italianos comerciantes, né? Então, talvez, assim, no sentido comercial, a Quarta Cruzada é mais importante, porque a partir disso você vai ter essa reabertura do Mediterrâneo no sentido comercial. Ao mesmo tempo, também as cruzadas vão ajudar os europeus a terem contato com essa cultura islâmica, tá certo? Então, assim, depende do ponto de vista de qual seria a cruzada mais importante. Depende, mais importante para o quê? Para o comércio? Mais importante para o cristianismo? Mais importante para os turcos, mais importante para os bizantinos, porque são vários atores em jogo. Tudo bem, Laís? Vamos continuar. Tá? Então, o tal do renascimento comercial urbano, né? Ao mesmo tempo, essas cidades estão voltando a surgir, aos poucos, esse comércio está voltando a aparecer, né? Ele está voltando a florescer, e aí comércio de tudo. Qualquer coisa vai ser comercializada por meio do artesanato e coisas assim, tá? Os burgos, lembrando que os burgos eles surgiram nas encruzilhadas de estradas, fora do castelo,
para servir de escambo, para trocar o excedente agrícola. Aos poucos, esses servos que estão comercializando, eles resolvem morar ali. E eles morando nesse lugar, esse lugar vai ganhar o nome de burgo. Quem morar no burgo vai se chamar burguês. Aos poucos, esses servos começam a fugir desses lugares, né, dos feudos. Aos poucos, a cidade volta a aumentar. Aos poucos, essa vida urbana ela volta a aparecer. E aí, conforme as trocas comerciais elas se intensificam, a moeda volta a circular. Tá? Então, aquela moeda que ela estava em baixa circulação, ela vai voltando a circular aos pouquinhos, tudo bem? Então, assim, de uma forma geral, o poder dos nobres está em decadência, os burgueses estão em ascensão. Por que que os nobres estão em decadência? Primeiro, que os feudos estão decaindo de força, de poder, tudo bem? Os servos estão fugindo. Então, se você tem menos trabalhadores, você tem uma renda menor, tá? O princípio da riqueza do nobre é a força agrícola. Se você tem menos agricultura, você tem menos dinheiro. E a ideia, aí você tem menos renda. E a ideia da moeda é uma ideia comercial, é uma ideia de cidade, isso, tudo bem? Os nobres também que participaram das cruzadas, vários deles morreram. Vários deles também estão cheios de dívidas. Essas dívidas, elas vão ser quitadas ou com a participação dos reis ou com a participação dos próprios burgueses, emprestando dinheiro para essa galera, né? Tanto é que quando a gente fala de corte, o que é a corte? A corte são os nobres puxa-saco. Lembrem-se que os nobres eram maiores que os reis, nesse auge do feudalismo. Como que eles se tornaram puxa-sacos dos reis? Porque tem a dívida. Então, o rei, às vezes, vai emprestar dinheiro para esses nobres. E também, os reis, eles meio que vão pedir essas terras de volta porque os nobres morreram. Então, agora o rei vai fazer uma nova concessão de terra. Consequentemente, o poder dele vai ser maior em relação a essa nobreza que está em decadência. Ou seja, a vida do campo está em decadência, a vida urbana crescendo. A vida do nobre decaindo, a vida do burguês aumentando. E nesse meio contexto também, a ascensão do rei, né? De novo, enquanto um poder centralizado. Vocês entenderam mais ou menos isso? Vamos lá. As cidades, né? Lembrem-se que todas as cidades pertenciam a algum feudo. Ou seja, os senhores feudais mandavam na cidade. Só conforme essa burguesia ganha força, essas cidades vão conquistando autonomia, independência, ou por meio de revolta, ou por meio de compra. As cidades vão comprar independência, né? E aí os reis, obviamente, vão apoiar essa burguesia a terem a sua independência, para os reis justamente confrontarem o poder dos nobres. Então aqui você tem uma certa parceria entre burguesia e rei, porque a gente tem um interesse em comum, né? O burguês precisa do apoio do rei para ter a autonomia das cidades, para ter, por exemplo, unificação da moeda, para ter diminuição de imposto, né? Porque cada feudo tinha seu próprio imposto, tinha sua própria moeda, era uma bagunça o sistema monetário. Então o rei, conforme ele ganha força, ele vai padronizar os impostos, padronizar as moedas, padronizar as leis, e os burgueses vão apoiá-los, tá? Apoiar os reis. Vamos lá. E aí, por exemplo, as cidades de Paris, Milão, Veneza e Nápoles vão ter 100 mil habitantes no século XV. Lembra que eu falei para vocês? Constantinopla já tinha 500 mil habitantes lá atrás, né? Mas aos pouquinhos essa vida europeia ocidental volta a ter áreas de urbanidade, né, de urbanização, tudo bem? E aqui, por exemplo, essa questão que teve do Enem, ela é legal para pensar como que a ideia da cidade, as cidades como elas eram amuralhadas e as cidades viviam fechadas, vai chegar uma hora que essas cidades vão ficar abertas. Por quê? Porque cidade fechada é sinônimo de proteção, sinônimo de medo. Se a porta está aberta, quer dizer que você tem uma pacificação. E a porta aberta também é um sinal de trânsito livre. É justamente aí que o comércio vai estar florescendo dentro dessas cidades, né? Então, conforme essas atividades comerciais urbanas elas crescem, conforme a alternativa A, essas cidades elas vão estar tendo uma característica nova, né? Aquela ideia da liberdade e coisas assim, né? Lembrem-se que, pensando vida urbana na Idade Média, é complicado porque tem uma questão de higiene seríssima. Então, não tinha esgoto, não tem saneamento básico, não tem água tratada. E aí, conforme essas ruas, nessas casas, são um monte de amontoado, com pouco espaço, é um lugar para ter proliferação. Essa galera não tomava banho, nem nada disso. Então, era muito comum ter várias doenças. Era muito comum ter epidemias de um monte de coisa, né? Então, cólera, tipo, que é cólera que vai ser a questão, né, de você ter diarreia, coisas assim, contaminação por alimento estragado, por prato que não está higienizado direito, né? Você ter tuberculose, você ter sífilis, um monte de doenças. Se tem muita gente ficando doente, quer dizer que é um castigo divino. Se tem
poucas pessoas doentes, quer dizer que aquela pessoa é pecadora, por isso que ela está ficando doente, tá? As feiras vão crescendo, ou seja, quanto mais feira tem, quer dizer que mais comércio está rolando. E os principais lugares de feira, Itália, Portugal, Alemanha, Champagne, né, que era uma região ali da França, Flandres, que é a região dos Países Baixos, né? Itália e Flandres são os dois principais lugares de rotas comerciais, ou seja, são as duas regiões mais ricas da Europa nessa época, Itália e Flandres. Flandres é a região dos Países Baixos, na região ali da Holanda, da Bélgica, tudo bem? Essas feiras aconteciam em 4 semanas nessas regiões ao longo do ano, próximo aos castelos, e obviamente você tem comerciante de tudo que é lugar, né? Você tem os cambistas, né? Os bancos, que é o quê? Aquela galera que vai trocar moeda, porque lembrem-se que os feudos, né? Cada feudo tinha sua moeda, e aí a figura do cambista aparece, o cara do banco, porque o cara tem uma banca ali para fazer troca de moeda nessas feiras. E lembrem-se que quem fazia isso basicamente eram os judeus, porque isso era considerado pecado, porque tem a ideia do lucro, né? Da usura, do juro. Vamos lá. Lembre-se da produção artesanal, né, que eu tinha citado para vocês. O artesanato volta a florescer, porque afinal de contas você tem comércio crescendo novamente, né? Então você tem o mestre e você tem os aprendizes, tá? Tudo bem? Vamos lá. Então olha só, essa questão aqui para a gente terminar já está acabando, tá, gente? Então as especiarias, elas não eram só para alterar o sabor dos alimentos podres, né? Ou pela conservação das carnes, mas ela também mostra os lugares de comércio entre Europa, Ásia e o continente africano, porque especiaria é sal, café, noz moscada, pimenta, gengibre, tudo bem? Açúcar também era uma especiaria. Isso aí é sinônimo também de riqueza. Quem tem acesso à especiaria é quem tem grana, tá? Porque isso não é barato, lembre-se que isso é um comércio de longa distância, tá? Vamos lá. E aí vão surgindo as organizações de trabalho, que seriam as corporações de ofício ou Hansas. O que é uma corporação de ofício? Entre aspas, um sindicato. Então, todos os trabalhadores de um mesmo ofício, eles se reuniam para ter o mesmo preço, para ter um padrão de produto, né, para você manter uma certa qualidade. E aí você tem os associados, certo? Então, você tem a corporação de ofício dos tecelões, corporação de ofício dos tintureiros, corporação de ofício dos pedreiros, justamente para você ter uma união entre eles, para ter um preço comum, né, entre aspas, um certo controle de preço, e também você ter um padrão de trabalho, para você manter a qualidade, mas ao mesmo tempo também você tinha um certo controle sobre a produção aí. Quando você tem a associação entre diferentes cidades, esse é o nome das Hansas, ou ligas, né? Ligas hanseáticas, alguma coisa do tipo, tá? Vocês entenderam isso? Esses trabalhadores, eles vão se unindo para ter um certo padrão de imposto, cobrança, produto e coisa do tipo. Tudo bem? Então aqui tem um textinho falando aquelas questões que eu falei, né? O mestre de ofício recebia um aprendiz, geralmente de outro lugar, o aprendiz morava com o mestre, ele vai aprender o ofício, e aí ele aprende o ofício e também tem que dar, a criança ela deve ser alimentada, né? A família tem que mandar roupa para o aprendiz aí. Ou seja, troca de conhecimento. Esse conhecimento passado de mestre para o aprendiz, às vezes de pai para filho, é um conhecimento, às vezes, de décadas sendo passado, um conhecimento artesanal, tá certo? E aí a nossa apresentação termina agora. Tudo bem, gente? Vocês têm alguma pergunta? Aí na próxima aula eu termino a Baixa Idade Média, né? Falta falar sobre a crise desse mundo medieval, e aí eu vou terminar já a aula 2, se eu não me engano. Acho que a aula 2 de vocês é só Idade Média.